Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje temos em antena o Dr. Manuel Luz, que sempre nos traz temas interessantes para uma boa reflexão. Bom dia, Dr. Manuel Luz. Para hoje, o que nos conta? Bom dia, João, e bom dia aos nossos ouvintes. Olha, hoje gostava de falar sobre saúde mental. Um tema interessante, bem precisamos dela, né? Dos dias que correm. É um tema que está na ordem do dia, Exato. pelo menos por duas razões. Do ponto de vista estatístico, não sei se sabiam, mas mais de um quinto dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica. Não sei se sabiam. Há umas estatísticas oficiais que são recentes, tem para aí 2 anos, e que dizem que 22,9% dos portugueses sofrem de perturbação psiquiátrica. Exato. Ou seja, Portugal é o segundo país com a mais elevada prevalência de doenças psiquiátricas da Europa. À nossa frente apenas está a Irlanda do Norte, que está com 23%. E somos os maiores consumidores de ansiolíticos e antidepressivos em proporção dos países europeus. Está tudo dito, não é? Aliás, nessa estatística está lá muito clarinho que entre as perturbações psiquiátricas, as perturbações da ansiedade são as que apresentam uma prevalência mais elevada. Seguidas pelas perturbações do humor, mas é exatamente as perturbações da ansiedade. Porque a vida não está fácil para a maior parte das pessoas. A esmagadora maioria das pessoas. E vivemos um clima que nos faz pensar que o mundo está mal. De incerteza, não é? Incerteza em relação ao futuro. Pois. É porque são guerras, são fome em grandes partes do mundo, mas também a atacar as populações da Europa. Nós temos fome em Portugal e fala-se pouco disso. É aquela chamada pobreza envergonhada, não é? Infelizmente com o Covid ainda veio agudizar mais esta situação toda, não é? Sim. E hoje as pessoas têm dificuldades. Pessoas mesmo com emprego, mas que estão mal pagas, têm dificuldades em satisfazer compromissos financeiros, ou com os bancos, ou com a renda da casa, e por aí fora, é muito complicado. E isso tudo são fatores que vão alterar o equilíbrio mental das pessoas, não é verdade? Sim. As pessoas já andam enervadas, as pessoas andam perturbadas. E entre a juventude também é um fator curioso e preocupante, que é a perturbação mental entre a juventude já começa a ser grande, desde jovens que não conseguem acabar os estudos universitários, os que não têm acesso a emprego, os que não entram logo para a faculdade, esta malta dá a volta. As perspectivas de futuro são nenhumas. Andaram, como se costuma dizer na Gina, andaram a queimar pestanas por nada, não é? O mercado de emprego está muito ruim. E há muitas famílias que neste momento têm jovens, têm filhos com problemas de manifestações de perturbação mental e não sabem identificar, não sabem do que se trata. Acham estranho certos comportamentos que a rapaziada tem. Sei lá, o rapaz, isto é frequente, o rapaz que de repente deixa o emprego que tinha, refugia-se no quarto. Exato. Não fala com ninguém. Não respeita algum regime disciplinar familiar, mas como quando lhe apetece. Este é um problema. E os psiquiatras, quando as famílias vão às consultas, os psiquiatras levam, às vezes, mais de um ano até identificar qual é o real problema, não é? Qual é o real problema? Porque eles muitas vezes fecham-se num casulo, não é? E não se abrem. E podem ser várias coisas, podem ser mais graves, menos graves, podem ser fenómenos psicóticos que até vão a atos de violência por vezes. Sim, muitas vezes é um refúgio nas drogas, especialmente nas drogas sintéticas, que infelizmente está muito na moda hoje em dia. Sim. Ou então isso. Aliás, as perturbações do controle dos impulsos.
as perturbações pelo abuso de substâncias têm uma taxa que não é pouco significativa, tem uma taxa com alguma relevância no nosso país. E de modo que, curiosamente, até fiquei a saber isso em conversa com psiquiatras há uns tempos. Há jovens que correm o risco, às vezes por fatores hereditários também, mas correm o risco de vir a contrair uma doença, ter manifestações de uma doença dessas, até aos 25 anos. Portanto, quer dizer que os jovens, em princípio, estarão livres dessa praga, dessa doença, a partir dos 25 anos, se não houve manifestações de sintomas, não é provável que venham a ter. Mas isto é um princípio genérico. Na prática não é necessariamente assim. E depois, infelizmente, a realidade do nosso país, do SNS, a psiquiatria, infelizmente, é considerada o parente pobre, não é? E há muitos doentes que precisam de ser tratados, de ser feita uma triagem e não têm acompanhamento psiquiátrico, porque há poucos psiquiatras e as filas de espera cada vez engrossam mais. Há poucos psiquiatras, há poucos psicólogos, há poucos técnicos, por exemplo, técnicos operacionais de ocupação dos doentes em regime de internamento ou mesmo fora disso. Ou fora disso, exato. Em regime de ambulatório. Claro. Isto é uma dificuldade pegada. E os governos não têm levado a ser este problema. E não podem falar em saúde com qualidade em Portugal enquanto houver problemas de saúde mental, porque afeta depois tudo o resto. Exato. Tudo o resto. Exato. Isto e tem consequências do ponto de vista económico para as famílias. E não é brincadeira nenhuma estar-se a levar estas coisas sem olhar de frente, sem encontrar soluções concretas. E neste momento até há um movimento em Portugal no sentido de criarem associações com base familiar, e aqui, recentemente em Portimão, foi iniciado o processo de uma nova associação nessa área, chamada Horizonte Azul. Horizonte Azul, exatamente. Sim. Mas isto, se não houver técnicos, se não houver intervenção integrada, e depois há outro problema, João. Um rapaz que está a ser acompanhado num processo de saúde mental, a ser acompanhado periodicamente com psiquiatras, tem o seu regime de medicação, está controlado. Se houvesse entre o tecido empresarial da região capacidade e sensibilidade para este problema, era fácil meter esta rapaziada em ocupação, nem que seja em ocupação temporária, a metade do dia, de segunda a sexta, já resolviam 50% dos problemas. Sem dúvida. As pessoas começavam a se sentir úteis à sociedade e a ter autoestima, não é? E ter autoestima, isso mesmo. Era o melhor medicamento, não é? O melhor antidepressivo que lhes podiam dar. Mas, infelizmente, aqui na região, os empresários, os empregadores, não estão sensibilizados para esta área. Pois, infelizmente é assim. Professor, doutor, ficamos por aqui hoje. É um alerta às pessoas, nem nada que as pessoas não saibam, não é? Mas convém sempre tocar esta tecla, a tecla da ansiedade, da depressão, porque, como dizia ainda há pouco, se não houver saúde mental, a saúde está coxa, não é? E é um componente fundamental da nossa saúde. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Um abraço do Dr. Manuel Luz. Obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.